Boa tarde para todos, para todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Alquimísticos, comigo, Cris Gouveia. E hoje a gente vai falar sobre a alquimia que as pessoas mais amam no mundo, que é a alquimia da culinária. E eu vou fazer uma introdução do meu convidado, que está aqui com uma poesia, já que ele é uma pessoa super culta. Vamos lá. Olivier e a alquimia da culinária. No fogo sagrado da cozinha, um alquimista transforma a farinha em memória, fermento em paciência e o pão em poesia. Hoje recebemos um homem que não apenas cozinha, mas traduz o tempo em sabor, a tradição em invenção, o gesto mais simples, como amassar um pão, em um ato de presença. Olivier Anquier não é apenas chefe, jurado ou empresário. É guardião dos aromas ancestrais, cavaleiro do forno lento e, sobretudo, um homem que vê na mesa posta um altar de reconexão com a essência humana. Gostou? Ah, lindo, né? Que introdução, assim, me senti muito prestigiado. E eu estou me sentindo muito prestigiada com a sua presença aqui também. Sou fã do Olivier há muito tempo. Apesar dele ser uma pessoa que a maioria de nós já conhece, eu vou fazer uma introdução e aí depois a gente conversa, né, fluidamente. Tá bom. Olivier Noël Christian Anquier nasceu em 11 de novembro. Esqueceu o François. François! Eu também que não estava, né? Nasceu em Montfermeil, é isso? Montfermeil. Eu acho lindo o francês. Aliás, eu acho que eu já vivi lá em alguma outra vida. Mas eu não conheço nessa ainda. Sou louca para conhecer. Chegou no Brasil em 1979, cidadão brasileiro desde 2007. Ele foi modelo internacional na década de 80 por 10 anos. E desde 1989 mergulhou no mundo da gastronomia, correto? É a terceira geração de padeiros na família. Eu queria que ele falasse sobre a mãe dele um pouquinho, que a mãe dele é muito famosa onde ela mora, né? Eu vi numa entrevista que ele deu também. E toda a família dele é muito envolvida com a culinária. Mas ele se apaixonou pelo Brasil porque ele se apaixonou pela alegria do brasileiro, né? Ele vai falar sobre isso também. E tem vários restaurantes que ele fez aqui no Brasil. O Aloha, em Jericoacoara, Malaika, em Florianópolis, L'Entrecôté de Olivier, tá certo? Aliás, eu sou vegetariana. L'Entrecôté. Eu preciso aprender francês, estou aprendendo inglês ainda agora. Eu cheguei a provar enquanto eu não era vegetariana, e eu lembro até hoje desse molho. Fui lá no seu restaurante. E meu bife com batata frita não te convenceu a continuar a ser omnívoro? Não. Faz 11 anos, quase 12, que eu sou vegetariana. Eu lembro muito bem de todos os sabores. Eu adorava salmão, era um dos meus pratos prediletos, salmão. Eu gostava de carne mal passada. E, enfim, mas não sinto a menor falta. Ficou no passado. Na TV, ele tem até... Você tem até hoje, não? Já de Não. Já de 2018. Foram 20 anos no ar. Muito tempo. 98, 2018. Eu amo a GNT, mas faz tempo que eu não assisto televisão. Acho que... Então... cozinheiro em ação na GNT, Bake Off Brasil, no SBT. E é um reality focado no desenvolvimento e leveza. Enfim, vida pessoal, ele vai falar depois, mas ele está 18 anos com a Adriana. E mais pra frente eu quero que ele fale pra gente um pouquinho dessa história de amor linda que ele tem. Que as pessoas estão precisando um pouquinho mais desse romantismo, né, aqui no Brasil principalmente. Então, com vocês, Olivier, a palavra é toda sua. Bom, vamos lá. Falando de muita coisa, né? Pois é, eu cheguei em 79 no Brasil, tinha 20 anos de idade.
E daí para frente veio para São Luís de férias. Então faz 46 anos agora que eu estou de férias aqui no Brasil. Férias porque você faz o que você ama, né? Exatamente. Eu não divido a minha vida em porções como se corta uma pizza. A minha vida é uma só. Então, todos os momentos que eu vivo, eu tento fazer com que seja com prazer. E o que diz respeito às atividades profissionais que eu desenvolvi, no universo que eu as desenvolvi, sempre fiz com prazer e emoção. E não como tarefa. E fiz tudo isso no valor ao longo desses 46 anos. Então, você falou, né? O mundo da culinária, né? Do prazer da boca, eu comecei, o primeiro negócio que eu teve foi o primeiro restaurante da praia de Jericoacoara, na praia, pé na areia de Jericoacoara. O Aloha, em 1989. 10 anos depois de ter chegado no Brasil. Depois, em 92, eu abri o Malaika, em Florianópolis. Rapaz. É nervoso esse, hein? Em 92, eu estou Malaika na mina das Rendeiras, em Florianópolis, na Lagoa da Conceição. E em 93, a primeira boulangerie, uma padaria de time francês do Brasil, de São Paulo, na rua Mato Grosso, atrás do cemitério da Consolação, que se chamava essa padaria Pain de France. E dali para frente, o pão virou minha coluna vertebral, como é da minha mãe, que há 48 anos atrás, casando com um canguru, migrou para a Austrália. Canguru. Eu morro de vontade de conhecer a Austrália também. E em Sydney montou a primeira boulangerie, a padaria francesa de Sydney, e conseguiu fazer com que os cangurus comem pão. Olha, então eles levaram a França para o mundo inteiro, né? A família que, quer dizer, essa é a família Cordelier. Minha mãe é nascida Cordelier. E meu primeiro padeiro da família, um tio dele, meu tio avô, o Gilles Cordelier, da cidade de Poissy-le-Châtel, na região chamada Seine-et-Marne, que é apelidada de La Brie, que é a região onde nasceu o queijo Brie. Eu amo queijo Brie. Nossa, é o meu preferido. Pois é. Então, eu sou de lá. Que legal. Da minha mãe. E dali para frente, então, primeira padaria, Pão de France, e aí a padaria durante muitos anos. Em 2008, voltei no mundo dos restaurantes com o Notre Côte d'Olivier, o primeiro e único restaurante de um prato menu. só. Menu. Para você ter uma salada de entrada. Eu lembro disso, eu achei interessante. E uma saladinha de folha com aquela alma que os franceses sabem dar à folha, aqueles molhos, que você sabe, não sei se você sabe, mas a particularidade, o que faz a diferença da culinária francesa com todas as outras culinárias do mundo é a maestria dos molhos. E fazemos molhos para tudo, do início ao final das refeições que a gente serve, tem molho. Então, molho da salada, que é... Você falou outro dia, eu vi a sua entrevista, os 3 ingredientes principais para a salada. Vinagre, azeite, mostarda, sal, para colocar junto. Vinagre de vinho tinto, de preferência bom. E não é balsâmico. Balsâmico para outras coisas. Então é isso aí. Eu tive uma amiga de infância que ela morou muito tempo na França e quando ela veio para cá ela fez um molho de salada para mim que eu nunca esqueci, que ela acrescentou mostarda e mel. Ficou divino. Eu nunca esqueci daquele molho.
E ela aprendeu a cozinhar lá, né? Mas vamos voltar para cá, que eu lembrei. A memória afetiva da comida é algo impressionante, né? Aliás, o nosso pão de todo dia se chama pão francês. O que você acha do pão francês no brasileiro? Delicioso. Delicioso. Mas é o pão do Brasil. Sim, sim. Francês, Devia ser chamar pão brasileiro, né? deveria se chamar pão brasileiro. Não faz sentido isso, né? Faz sentido pelo histórico, né? Como é que é a história? Que, de repente, um belo dia, nasceu esse pão no Brasil, corresponde à época da popularização do pão de miolo feito com farinha branca na França. A França é o único, além do molho, os franceses têm como particularidade de comer pão todas as refeições e a todas as etapas de todas as refeições. Quer dizer, não sento numa mesa e não tem pão. Olha, Não sei. eu não sabia desse detalhe. Porque o pão é até uma ferramenta. Uhum. A gente não usa a faca para empurrar, a gente usa o pão para Sim, empurrar. sim. Nessa época, o brasileiro que viajava, era um fazendeiro de EVA, né, de borracha, de café, de industrialização do Brasil, os primeiros industriais, quer dizer, era a superclasse que viajava, não viajava de avião que não tinha, então viajava de navio. Café, sim. Viajava de navio, atravessava o oceano, e o brilho do mundo era Paris. O farol Ainda do é, mundo né? mais ou menos. O farol do mundo era Paris. Sim. Então, eles iam para lá e, como te falei, era o início da popularização do pão feito de base de farinha branca, que até então era reservado, né, à burguesia e às nobrezas. E o povo comia o pão preto, que hoje é o pão dos burgueses, que é o pão especial. Aliás, o açúcar era integral. Isso é importante, sim. o pão do povo na França até o início do século passado, né? E então chegaram lá, descobri o formato internacionalmente conhecido do pão francês e a baguete, descobriram a baguete e quando voltaram para o Brasil, pediram para os padeiros do bairro, português, né? Do bairro, da cidade, do vilarejo, de fazer um pão que parecia com aquele que eles tinham lido lá na França. E então os padeiros começaram a trabalhar o assunto em cima desse retrato de viagem, essa lembrança de viagem. E assim desenvolveram uma receita de um pão que é o pão do Brasil, que é o pão francês, que é um jeito de fazer, de manipular, né, de fabricação, que não tem absolutamente nada a ver com as técnicas de panificação francesa, mas que de fato visualmente se aproxima da baguete, né? Pão feito à base de farinha branca, pão miolo branco, casca fina e dourada. Contrariamente ao pão italiano, que é casca grossa e um pouco queimadinha. Mas o meu predileto é croissant. Croissant é outra coisa. Aliás, me falaram outro dia, eu fui comprar pro croissant, a moça do mercado virou para mim e falou assim, você tem ideia de como é difícil fazer um croissant? Eu falei, não tenho, porque eu nunca fiz, né? Ela falou, é muito trabalhoso fazer. Né? Aquele a gente até conversou, você tem que fazer as camadas finas e vai colocando. É uma obra de arte um croissant, né? Praticamente. Uma técnica, né? Uma técnica.
tudo que necessita técnica, podemos efetivamente considerar que é um tipo de arte. Sim, sim, sim. Me fala um pouquinho do lugar que você mais gosta, que é a Bocaina. Que lugar lindo aquele, né? Pois é. Como é que você encontrou lá e o que você trouxe, assim, fala de um sabor daquele lugar que de repente te encanta. Então, como que eu encontrei? Minas, né? Eu Uhum. encontrei pendurada na nuca. Hum? É, Como assim? pois é. Na época, nos anos 90, eu Uhum. voava. Ai, que Eu legal! fazia volia Tá, de paraglide, tá. parapente. Uhum. E eu morava no Rio Uhum. e a Serra do Caim é um esporte de decolagem de asa delta, que em Batu nós inauguramos com o parapente. Então eu Tá. voava de vez em quando lá, então eu conhecia a região Do pelas, alto. do alto. Uau! O dia que Você eu vou ficar encontrou. bem Uhum. na divisa do Rio com São Paulo, né? Bem no meio. Minha família morava no Rio, meus Uhum. filhos, a minha mulher, a Débora, morava no Rio e eu trabalhava em São Paulo. Tá. Então eu tinha que encontrar um lugar que ficava a meu caminho, Uhum. aonde tivesse água, tivesse uma realidade de vida rural que eu queria que meus filhos vivissem, Uhum. que é não só natureza, mas que é também o modo de Uhum. viver do pessoal do campo, Sim. em contato com eles, Uhum. para que é bem contrastante com o meio urbano. Água, meio rural e um lugar que eu conseguisse voar, né? Sim, Decolar e sim, voar. sim, sim. E água, por quê? Porque queria que meus filhos aprendessem a velejar, queria que eles aprendessem a esquiar, queria que pescar, queria água. É importante, como eu não sou chegado da praia, adoro o mar, mas não gosto de praia. Sim. Então, na Locaia, eu estava encontrando todas essas particularidades que eu precisava, além de ficar bem Na divisa. bem na divisa, Que entre legal. uma cidade e outra. Eu encontrei na sexta-feira. Sim. Cada um de nós, depois da escola, né, Uhum. vai sair com as crianças da escola. Eu saía de São Paulo e se encontrávamos. Que perfeito, né? Exatamente. Eu vi que você fez uma piscina de pedra, que você criou uma piscina de pedra. Então, essa casa, esse terreno que eu comprei, não tinha nada. Olha, você que construiu. Assim, a casa era uma fazenda antiga, não? Você? Era Salada. no Vale do Paraíba, era Uau, então aquele. você construiu no estilo de uma fazenda antiga. Então, o, tinha assim uma casinha, né? Tipo, superfície, né? Uma casinha de caboclo, de pau-a-pique, Uhum. com uma pedra do tamanho dessa mesa aqui, oval, assim, Uhum. na porta dessa casa de caboclo. Uhum. Quando eu comprei aquela região do Paraíba, era, até 1929, era uma região muito rica por causa do café. Uhum. Tinha muito café. Sim. Aí, com a crise, a especulação do café, a crise de 29, Getúlio Vargas mão de queimar o café da região, fazendo com que os fazendeiros, de um dia para o outro, Sumisse dali. não sumissem e decaísse, né, A região economicamente, toda. Assim. a região toda. Mas era uma região muito rica, cheia de história. Aí teve a Guerra de 32, Uhum. o armistício, né, a cessação da guerra aconteceu, foi assinado em Cruzeiro, foi assinado do lado. Então, toda aquela região é uma região bastante rica nesse sentido, né? E essas fazendas de café antigo, colonial, para
você ter uma casa desse, um casal desse, precisa. Não tendo mais dinheiro para não ter mais café, então virar um ruína. Muita dessa ruína, você tem um amigo, semicondutor do Rio de Janeiro, um primo, tá aqui. Ele restaura a fazenda, eu sou João Reis. Exatamente. Restauram, muitos deles foram desmontados para revender madeiras antigas, tal. Até para fazer cidades como Paraty. Aliás, eu soube que Paraty, as fachadas são antigas e dentro é tudo novo. Sim. Muitas casas, né? Eles não mantêm muito a construção antiga na parte de dentro. É como se é uma fachada mesmo. É um retrofit, né? Exatamente. É um retrofit. E não é ruim, não. Até que você são adaptadas. Você não percebe. Mas é que eu gosto tanto de construção antiga, vou só ligar o aquecedor que eu tô com frio. A gente tem que se adaptar a distribuir a casa à realidade da vida atual. Sim. E os castelos, né? Quem que mora em castelo hoje em dia, né? Eu me sinto morando em um castelinho aqui. Aí, o que eu fiz? Eu procurei, comprei um terreno pequeno, um alqueire. Eu sou europeu, né, francês, e nesse assunto de fazenda, terreno, para mim não tem cabimento. Eu sou pecuarista, né? Tem que fazer com terra. Mas o brasileiro precisa de terra. Eu não, preciso do meu espaço para mim, que eu vou adaptar a minha necessidade e que não esteja no condomínio, que eu detesto o condomínio. Então, encontrei essa área, que é uma península na lagoa, na represa do Funil, que é a represa que alimenta a água do Rio de Janeiro e todo São Paulo também. E num lugar de vales, né? O Vale do Paraíba. Então, de pasto, né? Um lugar lindíssimo. E no meio do lago, estou aí no meio do lago. Não tem vizinha, 10 quilômetros, não tem nenhum vizinho. Quer dizer, estou realmente num lugar paradisíaco, onde você tem eu, minha família e minha casa. Aí, nessa península tinha uma nascente, estava na beira d'água e tinha algumas árvores frutíferas. O fazendeiro, filho dele, o moleque tinha plantado uma goiabeira, uma jabuticabeira, você tinha isso. Aí eu fui aquilo e procurei na região uma fazenda antiga em ruína. Eu encontrei a última, Funil Bicano, que fica tão na beira da represa, mas mais perto de Resende, que essa represa vai até Resende. E fui lá e comprei a ruína. Eu não comprei o terreno, comprei a porta, janela. Não, comprei a ruína. Comecei a comprar só essa casa em ruína, né? Comprar só para poder desmontar. Aí desmontei ela inteira, portas, janelas, que são todas madeirosas, tal, que sobrou de alicerce, e de piso, né, de tábua corrida, né, muito detonado, tudo, evidentemente, centenário, era de 1883. Estava lá no... Tinha ficado, né? A plaquinha. De gesso na frente. E o alicerce era pedra, que era muito do tamanho dessa mesa, gigantesca. Desmontei tudo e trouxe tudo para aquele terreno. E lá eu reconstruí a fazenda. Uau! E ficou linda demais. E então, parece que ela sempre esteve lá. Sim. Eu fiquei com essa sensação. Exatamente. Parece que ela sempre esteve lá, mas ela tem 20 anos. Que eu terminei de construir em 2000, né? Sim. E, quem foi o arquiteto? O arquiteto? O padeiro. Ele mesmo. Meu pai fez isso também na fazenda. A gente tem uma fazenda, quem fez a nossa casa lá foi meu pai. Apesar de ter uma fazenda antiga dos meus avós pertinho, tudo ideia dele.
Que legal. E então ali está essa casa, nosso sítio, né? Inclusive a Adriana e a Lívia estão lá agora, não sei se em julho, estava lá ontem. Eu vi, fui deletar o seu Instagram. Tem Tá 3 lá. cachorros, 4 cachorros. Quantos? 4 cachorros. São eles que Aliás, seu cachorro se chama Tigre, né? um deles se chama Ah, o Tigre. meu gatinho cinza ali se chama Tigre, então. É, É, Tigrão. o meu chama de Tigrão. Então, que bacana. E aí, vamos falar um pouquinho mais de culinária. Deixa eu ler uma pergunta aqui. E essa casa virou o cenário do meu programa. Eu vi, sim, e a capa do livro também. Também. Tipo, o livro que a gente tem ali. Aliás, pega para mim só para mostrar para as pessoas. E esse livro, ele falou que é o livro que tem mais receitas que ele fez até hoje. Sim. Né? Sim. As receitas da Bocaina. Exatamente. Que ele conta um pouco de história no começo e depois são as receitas mais famosas, mais consumidas, que fizeram mais sucesso. Já vi risoto de quinoa aqui. Eu amo risoto. Mas isso aqui é legal, já tá bom. Eu fiz para você. Aliás, obrigada. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que não tá nem nessas perguntas aqui, mas é uma curiosidade minha. O que você acha da ideia de ter um reality show só de comidas veganas? Eu não vi ainda. Eu acho que seria sensacional para outro. Não pra você, mas pra gente, assim. É porque eu não vi ninguém fazer isso ainda. Como se chama? A filha do diretor Gino fazia? A Bela Gil. É. Sim. O Bela, Não, mas um reality show. Reality show de cozinheiros veganos. Que Certo. fizessem a comida rápida, que usassem a criatividade. Porque assim, por exemplo, creme de leite você usa para fazer muita coisa, né? Não é vegetariano nem vegano. E aí tem algumas coisas que você teria que substituir. Por exemplo, o ovo teria que ser substituído por uma outra liga. Então eu fico imaginando que de repente fica a ideia aí, né, para quem aprecia, não é o caso, mas fica a ideia de um programa assim, né? Pode ser interessante, né? Só que isso é um nicho, né? Sim, Muita gente é muito caro fazer um programa de televisão. Sim. Mas a gente sempre tem fé de que um dia vai aparecer de repente. Você não vai transformar a população em vegano vegetariano. Não, Sempre será um sim. nicho. Sim, é um nicho. Somos Fica a dica. Algo pessoal sujo. Claro. Sim. Deixa eu fazer umas outras perguntas aqui. Ao entrar no Bake Off Brasil, como enxergou o seu papel de jurado? E qual o valor do feedback sem humilhação? Isso aqui é uma coisa que falam muito que você trata muito bem. Então, foi uma decisão, assim, quando eu recebi o convite, como você citou, o primeiro reality que fiz antes do MasterChef, que era o cozinheiro e ação. Sim. Aí eu era o animador. Jurado, né? Michel, a Rasnar, a Gonzeta, estavam ali de jurar. Eu não precisava de lugar nenhum. Eu não gosto de lugar nenhum. E, de uma certa forma, confortável. Ministrar. Quando eu saí do GNT em 2018, e que o SBT veio, o Peleja veio me convidar para ser jurado com a Beca do Bake-Off, eu gerei, falei, não é minha praia, principalmente quando eu vi o que virou os outros realities, né? Os reality, né? Massacre, aqui né? fora, é muito massacrante, né? Eu acho muito violento. Emocionalmente, né? Não sei se emocionalmente, eu acho violento. Desrespeitoso, vulgar, e superficial. Eu não gosto de nenhuma dessas coisas todas. Superficial, vulgar, para elegância, desrespeito, não é minha praia. Aí o Pereira falou, não, mas aí dá uma olhada, vem ver, você vai ver, é difícil.
Então, como eu sou uma pessoa curiosa, eu não condeno. Eu sempre deixo uma janelinha aberta para ser surpreendido. Tem um gato comendo de fruta. Você veio vegano também. Coloca lá. Ó, tá vendo? Reclamando. E aí, como você. Então, eu assisti aí alguns episódios, vi o cenário, e falei, nossa, é bonito esse cenário, é diferente, não é frio, tem alma e tal, bom, doce, interessante. Topei. E topei também, porque eu gosto de desafio. Já que tudo que eu não gosto, eu vou ter que estar num ambiente que normalmente teria, então eu vou mostrar que a gente pode fazer a mesma coisa, fazendo o oposto. Não sendo julgado, não sendo desrespeitoso e não sendo superficial. E aí, virei jurado do Bake-Off. Então, o jurado do Bake-Off, eu me enxergo como eu sou especialista na vida, mas tem sensibilidade, uma experiência de vida, né? Uma riqueza, né? Tenho 66 anos neste ano, então tem algumas décadas atrás de mim, alguma bagagem, né? E eu estou, por mais que não seja confeiteiro, eu entendo de trabalho com difícil, né? Prazer da boca, então, tem o prazer da boca começa pelos olhos, enfim, tudo isso é uma bagagem que tem. Então, eu enfrento esses bônus todos e com os participantes na minha frente, então eu coloco de uma forma sincera, autêntica, com o lado espetáculo, que na televisão é espetáculo, tá? Então a gente tem que criar uma ambiência, né, que faz com que há um interesse, uma curiosidade, uma emoção ao assistir. E então todo esse jogo de cena, eu tinha alguns anos de televisão atrás de mim, né? Eu entendo o que é televisão, e então eu fazia meu papel de jurado. E nesse papel de jurado, criticava, mas de uma forma, e criticava de uma forma construtiva, para que essa crítica permitisse à pessoa entender que, de repente, tendo pego outro caminho e tendo enxergado de outra forma, se autorizando ousadia, poderia ter tido um resultado que me satisfaz, que tivesse me satisfeito mais. E eu acho que foi um sucesso nesse sentido. Sim. Foi, então, eu parecia pessoa mal, tal, mas bom, não consigo misturar essa aparente dureza tal, com humor, esse meu jogo de cena, né? E fazendo com que uma situação que parecia tensa, de repente, no estalar do dedo, murmurava tudo, e aí tinha lágrimas de prazer, de gratidão, de felicidade, aparecia na cara do povo, enfim, emoção. Sim. Deixa eu ver o que mais. Qual lugar do Brasil mais te transformou ao passar por lá? O Brasil inteiro. Tem algum que seja além da montanha? Não, o que me marcou, me mudou, foi o dia que eu veio passar o mês de férias no Brasil. Sim. O Brasil, fui o brasileiro. Sim. E isso se reflete numa parte do mundo, inclusive eu não suporto as pessoas que tentam me fazer separar um tipo de brasileiro de outro tipo de brasileiro. Eu faço parte disso.
todas as famílias de todo o Brasil, de todos. Que bonito isso. Sim, sim. Bacana. Quais são os 3 pilares de experiência memorável num restaurante? Você que é expert em restaurantes, Então, eu tenho uma experiência, qual que é a experiência que você mais a aprecia? experiência, ela começa na rua. Começa na rua. Ela começa na rua A fachada. quando... Exatamente. Você está na rua, você não conhece nada, você vê, tem que estar acolhedor na sino, primeira batida de essa é a coisa mais importante no restaurante, é O layout. o layout, né? Não significa justiça, não significa, a gente não pode assustar as pessoas, a gente não pode segregar um tipo de pessoa pela imponência, pela... Não, a gente tem que fazer algo de sincero, de autêntico, que corresponde à sua personalidade, Que seja que acolha convidativo, né? Convidativo. convida a todos. Uhum. E essa é uma coisa mais importante. Uma vez que isso aconteceu, você passou na rua, tudo bateu olhar, chamou sua atenção, sua curiosidade, e você fica se que aquele estabelecimento está esperando, te convidando a entrar, entrou. Segunda coisa mais importante entrou, muito bom dia, muito bom dia, seja muito bem-vinda no seu eu atendi. A terceira Aliás, ela foi coisa... muito bem atendida no seu Obrigado. atendida, assim. E a terceira coisa mais importante, mas entre em terceiro, eu queria lutar. Porque se o primeiro e o segundo Sim. não está acertado, a sua receptividade para você apreciar o que vai ser servido vai ser completamente diferente se o lugar não é aconchegante, se o serviço está ruim. Você vai apreciar pessoalmente aquilo que está no prato. Sim. E, muito provavelmente, injustamente. Agora, se está acertado duas primeiras, e a sua proposta não é aquele negócio estratosférico, de grande chefe daqui a frente. Não, é uma coisa assim, bife com batata crua. Sim, sim. Ele vira o melhor do mundo. A Por mais receita que ele caseira, seja o né? melhor A do receita mundo, caseira, né? ele é simples. Sim. E essa Arroz com feijão simplicidade também. é a elegância. Sim. Mas ela tem que estar acompanhando. De todo esse contexto, né? Essa... A gente chama disso Sim, de alma. sim, sim. Muito boa a resposta. Deixa eu ver o que mais. Quando uma receita traz cura física ou emocional para você? Qual que é seu prato predileto Cura. da vida? Cura. Cura. Se você se sente aconchegado. Eu adoro pudim de leite. Sim. É a minha sobremesa predileta. Pudim de leite. Ainda bem que você não é vegano. Ainda bem que eu não sou vegana. Por isso que eu não sou vegana ainda. Que eu amo queijo brie, pudim de leite, queijos de uma maneira geral. Ovo eu não ligo muito, mas a maioria das receitas de bolo tem ovo, né? É. Então, qual que é o seu prato predileto da vida, assim? Meu prato predileto é aquilo que eu faço naquele momento com as pessoas com quem eu estou. Sim, mas não tem uma receita. Eu gosto de tudo, o que é importante. Doce de abóbora, não sei. Gosto muito de fuzubá. Fuzubá, peixe, eu adoro. Sim, sim. Gosto de tudo. Então, olha o melhorzinho, melhorzinho. É aquele que eu estou fazendo com os meus amigos naquele momento, tá ótimo. O que você não gosta? Eu não gosto de picles, nem de dobradinha. Também é vegetariano, dobradinho, você está chegando pesado. Não, mas eu não como mais. Mas eu lembro que quando eu comia, eu não gostava. Não. O que não gosta? Eu diria o que eu não gostava. Eu não gostava de literava. E hoje em dia você gosta?
Os que nosso paladar evoluiu à medida que nós ganhamos anos. Eu não gostava de cogumelo, hoje em dia eu amo. Eu amo. Você não gosta? Adoro. Você gosta? Eu não gostava. Desde moleque eu ia cantar com Por isso que eu não gostava. A gente que tem fazenda, né? Eu brincava na fazenda e a gente ficava brincando com cogumelo e quando falaram que era casa de sapo, eu falava, nossa! E aí hoje em dia eu amo shimeji, eu amo cogumelo, eu amo fazer pratos, já cheguei a fazer risoto com vários tipos de cogumelo diferentes. Não sou de cozinhar muito, mas deu certo. Muito bom. Vamos ver aqui mais. Quais tendências sustentáveis ou tecnológicas mais te inspiram para o futuro da culinária? Tem alguma coisa que te ajuda, assim? É que você não precisa citar um vocabulário, uma coisa. Ah, tá bom. Eu sou muito mais, eu sou padrinho, muito mais. Tá bom, tá bom. O que de tecnologia você acha interessante para usar na cozinha hoje em dia? Porque você usa muito fogão a lenha. Forno a lenha é um dos melhores até hoje, né? Ele é sustentável, na verdade, é sustentável, não tanto. Então, a palavra tecnologia para cozinhar me agride um pouco. Mas, tá vendo? Há um mas. Mas, então, eu tenho fogão a lenha em sítio, você tem fogão a casa em casa, aqui em São Paulo, para mim, uma boa frigideira, um bom gás para me dar power, e para ir fazer de fogo bom. Tecnologicamente, essas coisas, micro-ondas, micro-ondas eu não tenho mais. Cara. Agora, tem umas panelas que são boas, né? Como que para mostrar que não sou radical. E que aquilo que eu estava te falando, eu sou uma pessoa curiosa, que sempre deixa uma janela aberta para algo me surpreender e me fazer repensar numa certeza que eu posso ter. Eu descobri uma ferramenta tecnológica que tem em casa e eu hoje uso muito, que inclusive na minha padaria, as pessoas vêm na padaria na minha pão de origem, que seja na loja lá da Praça da República, então nos espaços que tem nos shoppings, aqui em São Paulo, eu encontrei que eu vejo as pessoas levando o meu pão para casa, ração, pão, que vem que eles não vão comer tudo no mesmo dia. Você tem airfryer na sua casa? Tem. Você tem padaria em casa? Sim. Bom? Aí ele explica. Esse pão você não vai comer tudo hoje. Você coloca no freezer direto. Croissant, folhado, pão, coloca no freezer. Eu preciso aprender a fazer isso, eu não tenho esse Aí, quando você precisa, tira, dura aquele império, coloca no airfryer, 160 graus, 5 minutos, você tem padaria. Essa é uma tecnologia caseira que eu aplaudo, porque realmente, dentro da minha cozinha, eu estou. E para os meus pães, tenho o maior prazer de ver as pessoas levar pão e poder dar a ela a oportunidade de viver em casa a emoções que eles viveram na minha padaria quando o pão chegou na mesa deles, quentinho. Nem que eles acharam que ele virou comida. Agora na sua casa você pode também. Muito bem. Aliás, tem uma curiosidade. Teve um aniversário meu que eu me dei de presente que tomou um café da manhã no seu restaurante há muitos anos atrás e trouxe para minha casa uma cesta gigante com muitos pães variados seus. Aquilo para mim foi um super presente de aniversário que eu me dei. E na época não existia airfryer. E não existia ainda. Eu tenho aí, mas está quebrado. Vou ter que consertar. Pode comprar um que é a ferramenta tecnológica que eu recomendo todo mundo tem. Bacana. Quanto tempo que a gente está de entrevista? Já temos 45 minutos. Tá. Deixa eu ver aqui mais. Que fala muito. Não, mas está maravilhoso. Qual mensagem você deixaria para quem leva o ser cozinheiro como missão de vida?
que hoje em dia cada vez mais pessoas estão indo para esse lado, né? Pois é, e eu sou um pouco pai disso, né? Sou um pouco responsável justamente com o Diário. Sim, é uma inspiração, é uma grande O inspiração. programa Diário Perdido, que eu Sim. fiz em 98, que foi o primeiro programa de culinária mundial da televisão brasileira. É meu jeito prático Sim. de cozinhar, de comunicar. Eu aproximei milhões de barriga brasileira, e justamente foi bom para começar a descobrir o prazer que é cozinhar e proporcionar prazer às pessoas que a gente oferece, aquilo que a gente prepara. E isso fez com que, por tabela, né, fazer com que isso inspirasse os jovens a querer ser chefe, e esses que viraram chefe, esses novos chefes, inspirar novos jovens a ser chefes, tal. Quer dizer, encaixar que nem padeiro, né? Sim. Eu sou o primeiro padeiro no português, jovem, e com cabelo no branco. Ótimo. E com cabelo no branco, tendo feito tendo sido o destino que colocou nesse lugar, nesse momento, nesse ofício, né? Tendo sido um escritor do primeiro parágrafo do novo capítulo da história da panificação no Brasil, e hoje os padeiros que tem, que eles querem, não por mais que eles não queiram reconhecer. Eu fui o inspirador. Precursor e inspirador dessa nova era, tendo trazido. Você não foi, você continua sendo. A panificação, ao ofício de padeiro, a um ofício nobre. Sim. Eu continuo padeiro. Continua sendo. Com muito orgulho. E eu acho muito bacana, assim, que eu já reparei em empreendedores, empresários como você, como o seu caso, que a paixão continua viva. Então, assim, ele faz tudo com muita intensidade, com muito prazer, com muita presença. Né? Então, se a pessoa não tem isso, a gente está tanto falando de sucesso profissional, sucesso financeiro, primeiro você tem que descobrir o que você ama fazer. Né? Ele descobriu o que ele ama, já estava no DNA, inclusive, da família. Mas não adianta estar no DNA e você não colocar a mão na massa, literalmente, e não ir atrás da vida, né? Toque de personalidade pessoal. Sim. Dá justamente a evolução do legado. Sim, sim. E agora eu quero que a gente fale um pouquinho de amor para você inspirar as pessoas, né? Eu vejo você sempre muito romântico com a sua esposa e a gente vê que ela tem essa alegria, esse brilho no olhar, a educação primorosa que você dá para sua filha, que até violino ela toca, e ela fala francês, né? Tá aprendendo francês fluentemente. Fala um pouquinho sobre isso da cultura, da importância para você da cultura, a importância de cultivar o amor de um relacionamento longo, né? E da educação para as crianças. É um pouco anacrônico quanto à realidade da sociedade atual, né? Que eu consumo. A minha relação bem consumo. Ter filho não sou amigo, inclusive muita gente um dia fui pegar essa frase em podcast velho. Olivier não é amigo dos seus filhos. Caguei. Ótimo. Você é pai dos seus Sou filhos, né? pai. Claro. Amigos vão ter de monte. Pai só tem um, pai sim. só tem. É verdade. A minha educação foi assim também. que O pai era pai, né? Mas que eles querem desconstruir essa realidade, será sempre assim. Então, eu sou pai. Eu sou pai, por mais que eu seja um pai velho, né? Não sou legado, não sou pai-avó, sou pai. A ligação com a minha filha Júlia, que tem 32 anos, meu filho Hugo tem 28 anos, a Olivia, que tem 8, está recebendo exatamente a mesma educação que eu recebo. E que é preparar eles a vida futura, a vida, né? Essa é a minha obrigação fundamental. E nós, seres humanos, sim, nós temos um defeito que é inato. A nossa essência é ser preguiçoso e só realizar desejos.
E as obrigações. Aliás, até no hino nacional tiraram a parte da disciplina. Não sabia. Isso eu fiquei sabendo. Do Brasil tiraram a parte da disciplina. Você está falando muito importante. E então, uma criança, você pergunta para ele, você quer fazer? E vai responder, Vai falar que não. não. Posso falar uma coisa? Uma vez uma professora de matemática, eu estudei no Dante Alighieri. Eu tive essa oportunidade. Sou muito grata aos meus pais. Né? É legal essa escola? Eu acho maravilhosa, maravilhosa. Mas enfim, aí a professora virou para mim e falou, Cristina, você não quer ir na lousa agora resolver esse problema de matemática? Eu falei, não quero. Eu fiquei sentada. Eu desconcertei a professora, ela virou pro outro lado e falou, vai você então. Eu falei, eu pergunto que não se faça uma criança. Você quer? Lógico que não. Você, por fato de ter pedido, você não na certa. Sim. Você percebe que está na. Só se você oferecer uma bala. Mas a facilidade, todo mundo quer. Todas as coisas que se pode dar a oportunidade a uma criança conhecer, tem que dar. Tem que dar essa oportunidade. Por mais que, inevitavelmente, no início, vai torcer o nariz. Sim. Mas queria experimentar comida, né? Queria experimentar. Não quer. Tem que comer até o fim do prato. Eu aprendi assim. Eu lá no restaurante, você sabe, tem uma salada de entradas. No meu restaurante, eu provavelmente o único restaurante onde todas as crianças comem salada. Criança e adolescente. Porque chega lá dentro. Como não? Experimenta. Não seja bitolada e fechar a ponto de ficar surpreendido. Seja curioso. Use essa ferramenta mágica que se chama curiosidade. Pega um pedacinho, coloca na boca. Se não gostar, eu vou respeitar. Você tem experimentado. Mas não experimentar, tá, não? E pô. Não gosta, né? Garanto o meu, tá? Sim. Então, todos estão. Todos. É lindo, é bonito de ver. Voltando, então, uma criança, a gente tem. Então, música, ler, e não cair. A gente aí já entra num tema aí, até cascudo, né? Tem o seu independente, tem o seu tudo censurado, sem falar tudo, né? Mas quando a gente tem filho, a gente tem que pensar nos nomes. Quando a gente tem filho, eu aconteceu comigo, até eu saber que ia ter minha primeira filha, um dia, para mim. Eu era aventureiro, tudo seja mais. Sim, sim. Mas era. Eu não construía nada para olhar para frente. Vivendo realmente um dia. Dia que eu soube que eu ia ser pai, mudei. Fui ali que me levantei a minha profissional familiar. Me espelhando no trabalho que a minha mãe fez lá com os caminhos da Austrália. Todos bem alimentados. Um pãozinho da mamãe. Sim. E falei, bom, se minha mãe conseguiu isso na Austrália, eu aqui no Brasil, aonde de cultura católica e de origem latina, comedor de pão, vai ser batido morto. E então, já que só tem pão francês, como monoproduto quer dizer monotonia, eu apresentando outros pães que na época, que eu abri minha primeira padaria em 93, 4 meses antes do plano dela. E significa o quê? O brasileiro não viajava. Qual era o brasileiro que viajava? Era a elite e a super elite. Não existia facilmente. Não existia. Então, como é que você vai querer algo diferente do seu cotidiano se você não foi acumular referência fora? Sim.
Então, estagnou não só no universo da gastronomia, da culinária, que eu sabia um pouco da culinária, mas em tudo, né? Por isso que estagnou o Brasil durante séculos. Aí, a partir do Plano Real, Abriu o mudou mercado, tudo, né? porque se constituiu uma verdadeira classe média e que viajou, que começou a trazer referência para o Brasil e começar a exigir aquilo que conheceu. Então, estamos falando disso, eu desviei um pouco do meu assunto, estou tentando voltar a retomar, porque eu falei do Plano Real, da padaria. Você estava falando primeiro da educação dos filhos. Isso, Da educação dos filhos, que você é que, na verdade, assim, você teve consciência de que você deveria construir algo Isso. a partir do momento que você se tornou pai. Exatamente. Então, levantando essa bandeira da família e fazendo para a primeira padaria francesa, oferecendo, primeiro o estabelecimento, oferecendo a brasileira outros tipos de pães que não fosse o pão francês, o micro-nicho, ou a diaspora italiana, o pão italiano, o pão de forma industrial, os pão regionais e tal. E aí foi assim que eu decidi a carreira. Então, esse despertar instintivo que, ao saber que você é pai, tem um interruptor que se levantou sem que eu percebesse, que me fez mudar. Porque a partir desse momento eu sabia que eu ia ser responsável por um outro ser humano. Pelo ser que estava para chegar. E a família que estava assim. E dá um conselho agora para manter um relacionamento assim saudável. Como é que você faz para manter essa alegria, essa criatividade? Eu vi que no dia das mulheres, no dia dos namorados, você fez toda uma mesa para ela diferente, assim. O que você aconselha para as pessoas manterem viva essa paixão mesmo, essa alegria? Quando a gente um dia decidimos que se juntar à família, que é a coisa mais natural do mundo, para construir junto alguma coisa, juntando duas pessoas que, se juntando, fazem uma somatória. Desde o universo do sistema que nós estamos construindo, um precisa do outro para que juntos se constroem, cada um com sua parte, tão importante quanto a do mundo, e que a gente tem consciência disso. E que aquilo que a gente tem escolhido de ter, é claro que, e ainda bem, que não tem sol todos os dias. Até mesmo para valorizar mais os dias quando tem sol do que quando não tem. Senão ficaria tomando nosso. Agora, saber quando o tempo é nublado, saber ter consciência que não é, tentar entender que está com respeito e consideração. E tudo isso numa autenticidade de relação e de diálogo, né? Agora, todos nós somos seres humanos, né? Perfeito ninguém, também, graças a Deus, senão seria muito chato. Mas, a partir do momento que isso é real, né? Isso tem essa consciência, uma consciência que tem que ser natural, as coisas vão. Sim. Então, eu estou no meu segundo casamento, então estou falando bem a prova que não é também definitiva, né? Se não estaria ainda com a mãe dos meus primeiros filhos. Tem que ser uma conquista todo dia, mas, né? querendo não, fiquei 15 anos com a Débora, acho que com 18 com a Adriana,
E eu estou pretendendo, enfim, e é isso. E a gente tem filho. Por isso que eu falei, não é descartável. Cheio. Não. Corre. Que seja um, que seja outro. Sim, claro, claro. É uma responsabilidade para o resto da vida, né? Em que uma consciência, né? ficamos superficial mesmo. E aí quando a gente chega com 50, 60, que a gente também está sorrindo, a gente olha para a vida que passou, não dá para botar mais. A vida dá para isso. Eu não casei ainda, mas eu espero casar um dia e quero encontrar uma pessoa que tenha essa consciência, né? Essa consciência, essa responsabilidade. E tem. Né? Eu sei que tem, mas eu me inspiro nesses relacionamentos saudáveis. Né? Dá para construir o meu na cabeça primeiro e depois se tornar real. Não constrói muita coisa na sua cabeça, não. Sim, destine-se em caderno e colocar na sua frente as pessoas e as oportunidades que você merece. Muito bem, adorei. Agora, você quer dar alguma dica de livros? Quais livros seus você sugere para as pessoas estarem adquirindo? O que você acha além desse aqui, das Receitas da Montanha? Livro de receita, né? Não é exatamente livro. Você vai escrever algum livro só sobre a sua vida? Você tem essa intenção? Eu não tinha nada dessas coisas. Você falou que você gosta de escrever, né? Eu gosto de dois, né? Então. E de contar a história. De contar a história. E essas histórias vou do deixar Niquê. um pouco, se um dia, contar minha história, porque eu acho que não tem escrever só história. Autobiografia. Não é bem minha tem um lado prepotente, tem um lado bom, porque só você sabe a verdade que você viveu. De vez em quando, né? Você sabe uma coisa? Quando é autobiografia, você conta a verdade. Quando é biografia, alguém pode inventar alguma coisa sobre você, né? Então, isso que você está levantando não vou esconder que é uma tupitude que eu estou tendo hoje em dia, que está aí batendo na minha cabeça, porque eu tenho uma filhota pequena. Sim. Meus filhos grandes já são adultos, já sabem quem sou eu. Sim. Ela não. Não ter família. E de vez em quando eu fico me perguntando. Você pode se inspirar nela. Será que vou deixar os outros contar a história do pai dela? Porque, bom, sem querer. E ela adora ler, né? Tem muitas histórias. Tem muitos capítulos de vidas. Entendeu? A gente estava fazendo um podcast lá. Uma pergunta é uma história intensa. Verdade. Nossa, Olivier, você é interminável uma coisa. Pois é, porque tudo foi uma aventura no bom sentido. Né? É algo que eu vivo intensamente. Até hoje, esperei por muito tempo, que sobra ainda de tempo. Sim, eu quero viver 120 anos, eu mal conheci. E eu tenho 10 anos a menos que você. Eu tenho 10 anos a menos que você. Parece que eu tenho menos até do que eu tenho, mas eu quero viver muito tempo. Então, quero chegar no 120. Mas viveu o tempo que o destino vai decidir que você tem que viver. Enquanto isso, viveu mais intensamente. Eu não quero partir com remorso de não ter feito o que eu quis fazer. Eu também não. Que eu teria desejado fazer. Mas desejado no sentido. Sim, claro. No sentido de construção. Intensidade de vida. Sim, mas você deixa isso bem claro já. Eu acho que é um super legado. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, também não sei se você conhece, a Regina Chart. Nossa, foi muito adoro ela. Ela trouxe, ela que introduziu o yoga no Brasil. Pois é, nossa. Você tá vendo? Eu tô trazendo aqui pro programa as pessoas precursoras, né? Ela tá em Campos Jordão. Ela tá em Campos Jordão, aliás, eu preciso trazer ela aqui também. Nossa, mesmo. Fiz um programa com ela. Ela vai amar.
Você fez o programa? 98, um dos Olha, primeiros programas, do primeiro ano. que bacana. Lá É uma no pessoa Agradece. fantástica. Fantástica. Ela continua assim até hoje. É uma alegria em pessoa. Eu falo que ela é a própria luz do sol, né? Até hoje, né? É, E é uma pessoa que nem você, que não para. Então, assim, os exemplos bons que a gente tem de pessoas que revolucionaram o Brasil são pessoas que são fazedoras, né? Independente da idade, né? Você tem essa paixão pela vida, principalmente, né? Então é isso, vamos ver. Acho que a gente já falou sobre tudo aqui, mas você tem alguma história do Bake Off, dessas pessoas que você, dos participantes que te emocionou, que você acha que vale a pena contar? Tem. Alguma assim que te lembra mais? Tem. Assim? Olha, em todo o estado teve a oportunidade de encontrar pessoas, jovens confeiteiros, não vou me lembrar do nome de todos eles, mas vou tentar fazer um esforço de melhor, porque é injusto. Que justamente dessa passagem do Beethoven, desse contato, eu dei a eles a força e a inspiração de concretizar algo que elas queriam, mulheres, na maioria, que elas queriam realizar. Lá em Recife tem a Flavinha, você já está ouvindo, sabe quem é. Aqui em São Paulo tem uma com a idade a gente fica apagando, a gente fica selecionando a memória, que montou a Vanessa, que montou uma confeitaria, então sucesso é sei que tu tem acho que João Pessoa, a Regiane Capistrano, que também até está escrevendo um livro, que ela está pedindo para fazer uma dedicatória, uma entrada. Então, se realizaram. Então, eu fico muito orgulhoso de saber que eu dei a essas pessoas assim, a força, a coragem e a determinação de completar o desejo de mostrar. Então, para mim também, eu sou realizado, né? Eu estou com esse programa há 2 anos. Na verdade, quando eu comecei, eu nem imaginava que ia te trazer aqui. E é uma grande honra para mim estar te recebendo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Se viu, não foi difícil, né? Não, eu adoro conversar com as Pensou pessoas. no lobo, ele saiu. Eu adoro conversar com as pessoas. Para mim é um grande prazer fazer esse programa. E aqui a gente também é bem artesanal, você pode ver, né? É um programa artesanal, mas estou trazendo pessoas muito bacanas. Muito obrigada. Obrigado a você. Ah, um prazer estar então. aqui participando desse Indústria Podcast, estar aqui e ter trocado essas ideias. Sim, sim, sim. Então, gente, a minha indicação de livro é o livro do Olivier. Eu só Você tenho sabe esse. que esse aqui já é coletão, né? É? A editora Globo não quer mais editar, se editar, ele cobra R$100 para fazer um livro. Nossa. Não, ridículo. Ridículo. Em vez de poder ler, que não vende esses livros na padaria. Então, quer saber uma coisa? Sim. Mesquinharia. Por isso que, de repente, parei a televisão. Entendi. Problema em pessoas. Sim. Não é? Já. Mas a televisão também já está caindo em desuso, né? A gente vai porque ficar muito mais no não assisto YouTube. mais, então. Não, nem eu, YouTube e Netflix. Nem Netflix eu assisto. Netflix eu assisto ainda. É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Obrigado.